para mim, para minha esposa Priscila, é um motivo de muita honra, muita alegria. Como eu falei hoje de manhã, mais cedo, eu sempre vejo as fotos, e fico mandando mensagem para o pastor Gui, dizendo: olha, que linda a igreja de vocês, viu? Linda a igreja de vocês, parabéns, graças a Deus por essa igreja que já está marcando São Paulo, e ainda há de fazer mais, porque o avivamento vem de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra, e no decurso dos anos a fase é conhecida, amém? E eu quero fazer um agradecimento, aliás, uma honra em público. Eu aprendi uma coisa: amor a gente pode até fazer ter no privado, carinho, respeito, mas a honra tem que ser pública, e eu quero honrar a vida do pastor Guilherme, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, por tudo que Deus tem feito e certamente vai fazer. Seja honrado em nome de Jesus, seja abençoado, e isso aqui é a prova de que Deus tem uma grande obra na vida dele, amém, gente? Você crê nisso? Você está comigo nisso aqui, amém? Que bom, como o pastor disse, eu tenho essa trajetória pastoral, ministerial, que é o que eu mais gosto de fazer, é o que mais me importa, pregar o evangelho. Eu sou líder da minha igreja em Goiânia hoje, e é uma igreja que de fato está espalhada no Brasil. Não sou o líder principal, evidentemente, o apóstolo César é o líder principal da igreja, mas lá em Goiânia eu sou o bispo, mas já tive uma carreira política, já fui deputado federal, já fui 2 vezes deputado estadual, cheguei a presidir a Assembleia Legislativa de Goiás, fui vereador em Goiânia, hoje eu estou na televisão como jornalista, enfim, mas o que eu mais gosto de fazer é pregar a palavra de Deus. É o meu intuito, é a minha fé, é a minha vontade, é a minha expressão de vida, é meu privilégio, Na verdade, pregar a palavra de Deus é um privilégio. Abre tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Pastor Gui Rebustini, é uma honra, uma alegria poder estar nessa manhã com vocês. Que privilégio, como eu estou feliz. Eu vou ler a partir do verso 19, irmãos. Mas antes eu quero só fazer uma contextualização, se vocês me permitem. A Bíblia conta aqui a história de Paulo e Silas, seu discípulo, evangelizando em uma cidade. Mas antes, a Bíblia diz que eles dois, e mais os seus 2 outros colegas, Timóteo e Lucas que escreveu isso aqui, eles estavam pregando o evangelho numa região, decidiram fazer a viagem missionária, a segunda viagem missionária de Paulo, e eles querem ir para a Ásia Menor, que seria a região da Turquia. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu de ir para essa região. Presta atenção nisso. A Bíblia diz aqui que o Espírito Santo os impede de ir para lá, e eles vão na direção, nessa outra região, chegam na cidade de Filipos, uma cidade muito importante daquela época, uma cidade fundada por Filipe II, pai de Alexandre Grande, uma grande cidade da Macedônia, que se tornou uma capitania regional do Império Romano. Era uma cidade que não prestava conta a nada a não ser a Roma. Tamanha a importância financeira, tamanha a estrutura que tinha naquela cidade. E Paulo e Silas vão pregar o evangelho naquela cidade. A Bíblia diz que eles encontram um lugar perto de um riacho ou de um rio, onde eles fazem cultos, pregações, batismos, enfim. A igreja estava funcionando naquele lugar, na cidade importante de Filipos. Mas no caminho, e a Bíblia conta isso, no caminho que Paulo e Silas faziam da casa onde eles hospedavam, onde eles estavam, para o lugar de culto, eles passavam numa espécie de mercado, alguma coisa assim, onde tinha 2 donos de escravos que escravizavam uma moça possessa de um demônio, e no original fala até o nome do demônio, que fazia adivinhações. Então as pessoas passavam por lá, ela fazia adivinhação, pagava pela adivinhação, passava, aquela época o povo era extremamente místico, se hoje ainda tem isso, imagina naquela época, e aquilo era fonte de lucro para os donos daquela escrava. Veja o quanto que aquela moça sofria há tanto tempo, gente. Veja, aquela moça era literalmente um objeto, literalmente abusada, um objeto.
E Paulo e Silas passavam todo dia lá, e todo dia que eles passavam lá, aquela moça falava: esses são homens de Deus, esses são homens de Deus. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Chegou um dia que Paulo ficou nervoso. Paulo tinha uma força temperamental. Todo careca tem, né, irmãos? Paulo era careca. A história diz isso, né? Os termos históricos. Paulo passa um dia, olha para aquela moça possessa e expulsa o demônio. Sai em nome de Jesus. Aquela moça é liberta, aquela moça deixa de ser, inclusive, escrava, porque o poder dela era adivinhar. Então, o demônio saindo, ela não podia fazer mais nada. E aí, aqueles homens, vendo que a fonte de lucro dele tinha se esgotado, não gostaram da ideia. Pegaram Paulo e Silas, levam eles para a praça, onde tinha os magistrados, onde tinha gente que mandava, e fizeram acusações levianas contra eles. Esse é o contexto. Vamos para a leitura da Bíblia, a partir do verso 19, que diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Eu estou lendo na NVI, irmãos. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Mentiram, né? A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes se tirassem as roupas e fossem açoitados. 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, verso 25, por volta da meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos o ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desbanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Glória a Deus pela palavra de Deus. Amém? Quem pode dar um glória a Deus pela palavra de Deus aí? Glória a Deus. Amém. Pois bem, como eu estava dizendo, antes da leitura da Bíblia, a Bíblia conta que Paulo e Silas foram arrastados para o meio da praça onde os magistrados ficavam, e eles sofrem vários tipos de sofrimentos, vamos dizer assim. Primeiro, os magistrados tomam uma decisão ilegal, injusta. Difícil esses países que magistrado toma decisão ilegal, né, gente? Ainda bem que aqui no Brasil não tem isso, né? Mas lá tinha. Tomaram uma decisão ilegal, uma decisão injusta. Condenaram eles na base da calúnia, da difamação e da mentira. Veja, irmãos, percebam algo comigo aqui. Paulo e Silas estavam fazendo o que ali? Pregando o evangelho. Paulo e Silas estavam fazendo o que ali, irmãos? Edificando uma igreja. O que Paulo e Silas fez com aquela moça? Levou libertação para ela que estava possessa de um demônio. Vocês estão entendendo ou não? Libertou ela do abuso que ela sofria. Paulo e Silas só estavam em Filipos porque o Espírito Santo mandou. Vocês estão comigo ou não? Estavam sujeitos à vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, pregando a libertação do Senhor, e eles são vítimas de calúnia e difamação, eles são vítimas de injustiça. Estão comigo? Olha que coisa, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, que aquele que quer viver piedosamente o evangelho será perseguido. Paulo tinha consciência disso. Irmãos, preste atenção, eu quero que você se encaixe nisso que eu estou dizendo aqui, porque talvez você não sofreu como Paulo e Silas no seu físico, mas está sofrendo calúnia e difamação de alguma coisa. Aquele que quer viver o evangelho piedosamente vai ser perseguido. Se você não está sendo perseguido, criticado, zombado pela sua fé, pelos seus parentes, pelos seus familiares, por alguém que trabalha com você, tem algo errado com o evangelho que você está vivendo.
Então, meu irmão, se alguém está zombando de você porque você vai para a igreja, se alguém está zombando de você porque você está indo ouvir a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, você está no caminho correto. Veja, Paulo e Silas estavam ali sendo injuriados. E aí a Bíblia diz mais, eles foram humilhados, os irmãos rasgaram a roupa deles em praça pública. Imagina um homem como Paulo. Paulo não era qualquer um, não. Dos apóstolos ele era estudado, irmão. Paulo estudou na Grécia Antiga. Paulo estudou, estudou nas faculdades helenísticas. É coisa chique, irmão. A mesma coisa eu falar assim, estudou em Harvard. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Um homem intelectual, culto, sério. Era membro do Sinédrio antes da sua conversão. Ter a roupa rasgada em praça pública. Foi humilhado. Depois ele é chicoteado. Paulo era mestre em chicoteio, né? Levou 39 chibatadas, com 3 pontas na ponta, né? 3 nós na ponta com pregos ou pedras, alguma coisa assim, que cortava o corpo, cortou o corpo dele, dilacerou o corpo dele. Vocês estão comigo ou não? Olha o sofrimento no corpo de Paulo. E Silas, seu discípulo também. Depois disso a Bíblia diz que levam ele para o cárcere, ele foi preso injustamente, irmãos, sem julgamento, ele que era cidadão romano, depois Paulo vai lá e põe a banca, porque ele merece. E aí a Bíblia diz que o carcereiro, olha só, olha o detalhe da Bíblia, a Bíblia diz que o carcereiro coloca ele no cárcere interior. Vou te explicar. Nas cidades romanas, o cárcere tinha o cárcere exterior e o interior. O exterior, o preso podia tomar banho de sol, podia comer, até receber visita. O cárcere interior, que era para os presos mais perigosos, os inimigos de Roma, era um lugar insalubre, sem luz solar, bem lá embaixo. E para piorar a situação, a Bíblia diz que o carcereiro, sabendo que a vida dele estava em jogo se eles fugissem, porque essa era a regra, se o preso fugisse, quem pagava com a vida do carcereiro, prende aqueles 2 no tronco, abre a perna, coloca no buraco, fecha, cadeado, está lá Paulo e Silas naquela situação. A Bíblia é um resumo daquilo que aconteceu, porque senão, como diz o apóstolo João, não teria livros para se registrar tudo o que aconteceu, então a Bíblia não conta, mas eu imagino que eles passaram alguns dias naquela situação. Irmãos, talvez nós não estamos no mesmo nível deles de sofrimento. Hoje o sofrimento não é muito físico, pelo menos a igreja evangélica no Brasil, a igreja cristã, não tem essa perseguição física, mas talvez você está passando por outros tipos de aprisionamentos. Veja, Paulo foi injuriado, talvez você está sendo injuriado. Paulo foi difamado, talvez você está sendo difamado. Paulo foi injustiçado, ele que estava fazendo a obra de Deus. Paulo foi humilhado, talvez você está sendo humilhado, talvez o seu físico está sendo machucado por alguma circunstância, por alguma enfermidade, por algum vírus. E o que é pior, Paulo foi jogado dentro do cárcere interior, lá onde o lugar é insalubre, onde parece que todo mundo se esqueceu. Irmãos, quantos homens e mulheres, servas do Senhor, tementes a Deus, vão nos cultos e estão emocionalmente presos nos seus cárceres interiores, porque o diabo, eu contei isso na reunião mais cedo, eu e o pastor Guilherme vamos lembrar disso, quem é velho de igreja vai lembrar também, há 10, 15, 20 anos atrás, as pessoas vinham para o culto, tinha muita possessão demoníaca, tinha muita expulsão de demônios, o pastor expulsava demônios. 20 anos depois, hoje não tem mais isso. Alguém vai dizer, opa, libertamos todo mundo, não é não. O diabo descobriu uma estratégia diferente. Ele, ao invés de tomar o corpo da pessoa, ele vem e traz opressão à pessoa, ele vem e traz depressão na pessoa, ele vem e fala mal no ouvido dela, ele vem e nega aquilo que ela é diante de Deus, e ela fica deprimida, ela desenvolve síndrome de pânico, fica cheia de medo, fica lá no cárcere interior da alma dela.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Ela vai se jogando para dentro, se entregando dentro do cárcere interior dela. E o que é pior, muitas das vezes o pé dela está preso no tronco. Ora, irmãos, é os nossos pés que nos levam a andar, é os nossos pés que nos fazem ir à frente, que nos fazem subir escadas, é os nossos pés que nos fazem crescer na vida. O diabo é doido para impedir que eu e você cresçamos na vida. Então ele vai lá e põe o quê? A gente no tronco. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas a palavra de Deus revela que tinha um cara aí nessa história, que tinha uma inteligência emocional sensacional. O que a gente chama de inteligência emocional hoje, né, irmãos? Falar inteligência emocional, que virou moda depois daquele livro do Daniel Goleman, né? Inteligência emocional, a Bíblia já chamava de domínio próprio há muito tempo. Você já percebeu isso, Léo? Domínio próprio. O apóstolo Paulo tinha um domínio próprio sensacional. É um gênio. Apóstolo Paulo é o cara que a gente tem que estudar, irmãos. Que homem, que gênio. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, no cárcere interior, no lugar insalubre, com as pernas presas, depois de ter sido injuriado, caluniado, chicoteado, injustiçado, e todos os problemas que podem acontecer, Paulo e Silas oravam, cantavam, oravam, cantavam, oravam, cantavam. Sabe o que é isso, irmão? Confiar em Deus. Os caras confiavam em Deus. Paulo e Silas literalmente colocam o Salmos 37 em prática. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo Ele fará. Eles confiavam em Deus. Irmãos, com todo o respeito a essa equipe maravilhosa de música aqui, a melhor forma, a maior forma de expressão, de adoração que a igreja pode dar a Deus, não é através do louvor e da música, que é importante, fundamental, é bíblico, tem no céu e na terra. Graças a Deus, porque eu mesmo com essa voz maravilhosa minha, eu estava enrolado. Voz de taquara rachada, Jesus amado. É a nossa confiança em Deus. A maior expressividade de adoração que você pode dar a Deus é confiar nele. É confiar nele. Paulo e Silas estavam confiando em Deus. Meu querido. Eu lembrei de uma. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Eu não sei se você já andou de aviãozinho pequenininho, aqueles bem pequenininho assim, que você olha assim e fala, como é que. Eu andei uma vez, para nunca mais, mas eu andei uma vez. E eu entrei, irmãos, eu ia pregar num encontro da Assembleia de Deus, numa cidade chamada Minasul. E era longe, tinha que ir desse aviãozinho, eu entrei. Eu já fui orando, né? Lá no céu a gente fica mais perto de Deus, né? Já fui orando. A ida foi boa, pastor Gui, foi boa. Eu cheguei e falei, esse negócio é bom, rapaz. Preguei, entrei no avião, voltei. De boa também. Quando chegou em Goiânia, estava chovendo. Sabe quando o céu fica chovendo? Irmãos, se você já andou no aviãozinho pequeno, você vai saber, vai lembrar que ele é diferente do avião grande. O avião grande, quando ele passa por turbulência, ele balança assim, né? O avião pequeno é igual uma folha. Rapaz, aí você tenta segurar o avião na mão, né? E orando, e falando, e quem estava comigo, o pastor que estava comigo acordou, e vamos orar, e a gente já estava daquele jeito. De repente eu olho para o piloto, porque esses aviões dá para ver o piloto, né? Desse jeitinho, gente, literalmente. E o avião, e eu lá. Deus falou comigo. Quando você olha para a tempestade, você fica com medo. Quando você olha para o piloto, você vê que o piloto está tranquilo no meio da tempestade. Vocês estão entendendo? O que Paulo e Silas fez lá dentro do cárcere? O negócio está feio, machucado,
passava rato ali, os pés presos. Qualquer um ali, irmão. Vou repetir, qualquer um aqui, eu, Fábio, eu vou falar de mim, tá? Eu, Fábio, acho que ele está orando assim, Deus, eu estava pregando o evangelho, Deus. Eu ia para a Ásia, o Senhor mandou vir para cá, olha o que o Senhor fez. Eu não é, irmão, vamos falar a verdade, eu que sou crente meia boca. Quem está orando assim, Deus, Deus, poxa vida, Deus, estou te obedecendo, Deus. Mas Paulo e Silas olhou para o piloto. O avião estava jogando para lá e para cá, o piloto estava mascando chiclete, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Eles cantavam e oravam, oravam e cantavam, cantavam e oravam, oravam e cantavam. Eu vou dizer uma palavra de Deus para você, irmão, para de murmurar um pouco, para de reclamar um pouco, para de chorar um pouco, para de expressar as coisas que estão acontecendo de forma negativa um pouco, e começa a confiar, começa a orar e adorar, começa a orar e cantar, começa a orar e adorar, começa a confiar em Deus. O piloto está no comando. E a Bíblia diz, de repente, um terremoto aconteceu. Se é de repente, irmão, é que eles não estavam esperando. É ou não é? Paulo e Silas podiam estar orando, Deus, que amanhã é muito mais prático, muito mais inteligente, se a gente imaginar eles orando, Deus, amanhã, que eles lembrem que eu sou cidadão romano e venham me soltar. É ou não é? Que amanhã vejam que haja uma injustiça, Deus, faça uma injustiça. Não, eles não estavam esperando, porque Deus age no nosso inesperado, Deus age no de repente, irmãos. Quando você não estiver esperando, Deus age. Era uma ótima hora para você dar um glória a Deus, aleluia. Não, agora já foi, irmãos. Veja, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, irmãos. A Bíblia diz que de repente um terremoto aconteceu. Um terremoto veio e quebrou os ferrolhos das portas, derrubou as paredes. O terremoto foi sobrenatural. Foi tão sobrenatural que quebrou as portas, mas não matou ninguém. Foi tão sobrenatural que os outros presos ficavam assim, hã? Irmãos, estava preso com Paulo e Silas. Paulo e Silas era crente, era cheio do Espírito Santo, tinha domínio próprio, queria ser exaltado, etc e tal. Paulo e Silas, meu irmão, podia até ficar lá esperando, mas a Bíblia diz que nenhum preso saiu. Lá os assassinos, o que iam ser mortos pelos romanos, eles não fugiram também, porque o negócio foi sobrenatural. Não foi homem, foi Deus. O nosso departamento é o departamento do possível. O departamento de Deus é o departamento do impossível. O nosso departamento é o departamento do natural. O departamento de Deus é o departamento do sobrenatural. O que me compete fazer, Ele não move uma palha, mas o que compete a Ele, só Ele fazer, e eu não dou conta de fazer. Ele move céus e terras para fazer terremotos acontecerem. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles não saíram. E aí o cara quer se matar, Paulo fala, não pode parar. Nós estamos todos aqui. Bom, vamos lá. Eu quero que você entenda algumas coisas aqui rapidinho. A Bíblia diz que ele leva Paulo e Silas para a casa dele, o carcereiro, e trata das feridas dele. Veja que até então Paulo e Silas não tinham se tratado. E muito provavelmente Paulo e Silas, quando estava sendo tratado, quando estava sendo curado, estava pregando o evangelho ali na casa deles. Porque logo depois eles perguntam, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas diz, crê e será salvo tu e tua casa. E batiza eles. E depois Paulo e Silas voltam para a cadeia, a Bíblia fala isso. E no outro dia, quem botou eles na cadeia, os soldados vão lá e dizem assim, vocês podem sair. Aí Paulo falou, não. Sou cidadão romano. Os humilhados serão exaltados. Quem me viu na prova e não me ajudou, vão me ver na bênção e vão se arrepender.
fala para eles vir cá agora me soltar, sou cidadão romano. Mas é importante você entender isso, porque Paulo tinha certeza da sua cidadania natural e cidadania celestial. Ele sabia dos direitos que ele tinha como cidadão celestial e os direitos como cidadão natural. O cristão precisa entender, nós somos de dupla cidadania, nós fazemos parte de uma pátria eterna, mas enquanto estivermos aqui, temos que exercer a nossa cidadania natural. Vocês estão entendendo? Quem está comigo? Quem está comigo? Deixa eu ver. Paulo sabia disso. Então Paulo falou assim, olha, eu só vou sair se quem me colocou aqui vir cá me soltar. Aí lá vai os juízes todos, porque cidadão romano, irmão, não podia ser chicoteado sem julgamento, não podia ser preso sem julgamento. Tem um discurso famoso de Cícero, eu coloco isso no livro, que ele fala que se o cidadão romano for chicoteado, aquele que fez a pena deve ser punido no lugar dele. Vocês estão entendendo? Por isso que ficaram com medo. Aí os magistrados vão lá, todinho, né, bonzinho. Me perdoa, pode sair. Foi honrado. Por que você está falando isso? Vou te explicar agora. Porque o terremoto sobrenatural que aconteceu não foi apenas para libertar Paulo e Silas. O terremoto que de repente aconteceu foi para libertar Paulo e Silas, mas foi para libertar todos os demais que estavam presos com eles. Escuta, meu irmão, aprenda. O apóstolo Tiago diz em Tiago capítulo 4, não recebeis porque pedires mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Nós temos que aprender a pedir as coisas para Deus, para que a gente possa ser respondido. Entenda, Deus só vai responder duas informaçõezinhas importantes para você. Deus vai responder o pedido que você coloca diante dele, se a bênção for para abençoar outros também. Soltou Paulo e Silas, mas soltou todos os demais presos. Se é uma bênção egoísta, esquece. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Segunda coisa que você precisa entender, e é o mais importante, a bênção é para a glória única e exclusivamente dele. Não tem discussão nisso, ele não divide a glória com ninguém. Se você quer ser abençoado de fato, e só a bênção de Deus é perene, é eterna. Se você quer ser abençoado de fato, você precisa entender, a bênção que vem sobre a sua vida é para a glória dele, é para a honra dele, é para ele ser exaltado. Por isso que foi de repente, por isso que foi um terremoto sobrenatural. Por isso que foi um terremoto que não matou ninguém. E aí, o terremoto também trouxe algo maravilhoso. Curou as feridas de Paulo e Silas. Vocês estão comigo ou não? Eles estavam machucados. E aí, usou-se o terremoto para que fosse feita a cura. Meu irmão, Deus se preocupa até com os machucados das suas costas. Deus se preocupa até com o machucado da sua alma. Deus se preocupa até com as poucas ofensas, aquelas pequenininhas. Ele quer cuidar uma por uma desses machucados. Há bálsamo em Gileade, há bálsamo em Deus, há bálsamo para todas as feridas humanas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não, irmãos? Curou. Então o terremoto também era para curar as feridas de Paulo. E o terremoto também era para levar conversão à casa do carcereiro, levar o evangelho ali, levar a libertação para aquela casa, para os familiares do carcereiro. E o terremoto também foi para que Paulo fosse honrado. Por que você está dizendo tudo isso? Porque Deus não faz, escuta, Deus não faz a obra incompleta. Deus não é incompleto, Deus não age de forma incompleta. É por isso que muitas vezes a gente acha que Deus não está fazendo, não mudando nada. Deus, olha, às vezes Ele não muda a situação porque Ele está usando a situação para mudar você. Isso é boa, escuta. Deus não muda uma situação porque Ele está usando a situação para mudar você. Ele faz a obra completa, Ele não age de forma incompleta. É só você lembrar em Marcos, quando fala que abriram a porta de uma casa lá em Cafarnaum e desceram um paralítico para Jesus fazer a cura dele. Quando o paralítico chegou, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles quatro não sei, mas tinha mais pessoas, imagino que no mínimo 4, ali vendo a fé deles, Jesus fala, os seus pecados estão perdoados. Paralítico.
os seus pecados estão perdoados. Aí as pessoas em volta, quem que é esse que está pensando que pode perdoar os pecados? E como Jesus era Deus encarnado, sabia todas as coisas, sabendo o pensamento de todos, olha para eles e fala assim: estão pensando besteira de mim, mas presta atenção. É mais fácil eu dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus, o Filho do homem, tem poder para perdoar os pecados, eu digo: levanta e anda. O paralítico levantou e andou. Por que isso, irmãos? Porque a cura é apenas um detalhe da grande obra que Deus quer fazer na vida das pessoas. O que Jesus estava fazendo era manifestando a graça dele, ele manifestando a libertação dele, manifestando o gozo dele, manifestando a vida dele na vida daquele rapaz. Só a cura seria um detalhe. Jesus não faz a obra incompleta, Jesus faz a obra completa. O terremoto foi para isso. Irmãos, termino com isso. A Bíblia diz: Paulo e Silas terminam a obra e saem. Depois de um tempo, Paulo, mais uma vez, é condenado à prisão. Ele vai para Roma, Nero condena ele à prisão, e ele fica lá um tempo preso, onde ele escreve algumas das cartas que a gente conhece na Bíblia. Metade das suas cartas foram escritas na prisão de Roma, e uma delas foi a carta a Filipenses. E na carta de Filipenses, Paulo fala de amor ao próximo. E na carta de Filipenses, Paulo fala, ministra várias coisas. No capítulo 4 ele fala: eu sei passar por provações, eu sei passar por sofrimento, eu sei passar por coisas difíceis. Talvez Paulo estava lembrando daquele tempo no cárcere que ele estava passando ali. E aí no verso 13 ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Vocês estão comigo ou não? Presta atenção aqui, irmãos. A igreja de Filipos, que Paulo começou, se tornou uma das igrejas mais fortes da região, do início da Europa, da Macedônia. Os filipenses foram edificados. Aquele terremoto que derrubou aquelas pedras, foi o mesmo que usou aquelas pedras para edificar uma das maiores igrejas da região. Vocês estão comigo? Quando o terremoto do de repente de Deus acontece, é para edificar a igreja de Jesus. E como o pastor falou, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Sabe, irmãos, talvez, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se você está encarcerado, não sei se você está lá no cárcere interior, eu não sei se seus pés estão, você sente que você não está se movimentando, não está andando para frente. Eu não sei se tem uma opressão, eu não sei o que você está passando, eu sei que Deus sabe. Eu sei que Deus se importa, e Ele se importa mais que teu pai, tua mãe, que teu marido, que tua esposa, do que os seus filhos. Ele se importa mais do que qualquer outra coisa, ou mais de qualquer outra pessoa. Ele sabe e Ele se importa, e esse Deus que sabe e se importa, quer agir no de repente na sua vida. A palavra de Deus para você, e eu vim aqui hoje de manhã dar essa palavra para você, confia, adore, cante, Você crê nisso? Fica de pé onde você está, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, e quero declarar que as correntes vão se soltar, ou de repente vai acontecer, o terremoto vai vir. Você crê, irmãos? O terremoto vai vir na tua vida, mas vai ser um terremoto segundo a vontade dele. O de repente vai ser igual a ele. Escuta, Deus não responde os seus pedidos segundo a sua vontade, Ele responde os pedidos segundo a vontade dele. O de repente vai acontecer da forma dele. E o que eu e você precisamos fazer? Orar, cantar, adorar, buscar. Eu quero orar para que o Espírito Santo te fortaleça e te capacite nisso, amém? A Bíblia diz que a fé é dom do Espírito Santo. Eu vou pedir para que o Espírito Santo encha você com o dom da fé. Levanta a sua mão, feche os seus olhos. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito digno de louvor e adoração,
A tua igreja te adora e te exalta. E em nome do seu Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas, nós oramos. Em nome de Jesus, aquele que pode batizar com o Espírito Santo, o único que pode batizar com o Espírito Santo, nós oramos, meu Pai, que o Senhor nos dê o dom da fé, que o Senhor enche o coração de cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada com a fé que vem do alto, com a fé que vem de Deus, com a capacitação que vem do alto, para, meu Pai, moldar as circunstâncias segundo a sua vontade, e não ser moldado pelas circunstâncias. Meu Deus, que cada um, independente de qual situação que ele está vivendo, qual cárcere interior que ele está preso, qual tronco que seus pés estão travados, meu Pai, independente, meu Pai, do que ele está passando por injúria, calúnia, difamação, pré-julgamento, sei lá o que, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor está acima de todas as coisas. A Ti eu oro, para que um terremoto de repente aconteça, e ele seja livre, liberto, restaurado, resgatado, para louvor e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus.